Bom dia, sétimo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a professora está tudo ótimo, tá? Vamos começar a nossa aula de história. Hoje a gente vai falar da reforma e da contra-reforma. A gente já falou um pouco sobre isso dentro da sala de aula quando a gente foi falar das grandes navegações, vocês lembram? Então, o que seria a reforma? O processo de reformas religiosas começa no século XIV, com a insatisfação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Tal insatisfação diz respeito aos abusos desta igreja frente à mudança da visão do mundo que começava a acontecer simultaneamente. Com a excessiva acumulação de bens pela Igreja Católica, a grande preocupação material desta e a luxúria que parte de seus sacerdotes viviam, também havia sérios problemas no respeito às próprias convicções católicas, tendo muitos sacerdotes, entretanto, em desvio de seus dogmas, como o desrespeito ao celibato. Professora, o que é o celibato? É o não poder casar dos sacerdotes, o não poder ter uma família, e o descaso com os cultos e ritos religiosos. Somando-se a isso, havia a venda de indulgências. O que é indulgências, professora? É a venda de perdão. A Igreja Católica vendia pedaços do céu, vendia o perdão pelos seus atos ruins que as pessoas cometiam, né? Pelo próprio Vaticano, que era vendido para a construção da Basílica de São Pedro. Essas indulgências eram arrecadadas para construir a Basílica de São Pedro. Somando a isso, existe o próprio processo de formação da burguesia comercial, que era condenada pelos padres por usura e o lucro. Causou descontentamento por parte dessa classe emergente que começava a surgir frente à burguesia e o comércio. Além disso, os reis também estavam insatisfeitos com a interferência dos papas nas questões políticas condizente com a realeza. Juntando-se a isso, o próprio pensamento renascentista leva a um maior questionamento das convicções católicas. Acontece juntamente com o processo de urbanização, um maior acesso à leitura e à discussão. Afinal, homens não estão tão distantes fisicamente das cidades como eram nos campos. Com isso, começa a surgir um pensamento que vai em direção ao humanismo e do antropocentrismo, que se opõe ao teocentrismo medieval. O que é isso, professor? Lembra lá que no humanismo as pessoas pensavam que o homem era o centro do universo? Isso é o antropocentrismo. E lá, na Idade Medieval, a gente tinha um pensamento teocêntrico, com o teocentrismo, que Deus era o centro de todo o universo, né? E o aparecimento de um pensamento racional e científico, que nem tudo é provido de Deus, que a gente também precisava de um pouco da ciência, que busca explicar as coisas através de métodos e teorias, opondo-se às explicações espirituais e teológicas da igreja. Com isso, surge uma reforma chamada Reforma Luterana. Martim Lutero, ele era um padre católico, mas vamos lá. Como eu disse, Martim Lutero era um sacerdote alemão, que ele nasceu em 1483, e morreu em 1546. Foi o primeiro a opor-se de forma mais elaborada contra a igreja. Ele fixa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, questionando as posturas tomadas pela igreja. Nessas 95 teses, Lutero condena principalmente a venda de indulgências e o culto às imagens. Devido a essas teses, Lutero foi excomungado pelo Papa. Lutero foi favorecido em suas pregações devido ao fato de, na região da atual Alemanha, onde ele vivia, havia muita miséria por parte dos camponeses, que condenavam a igreja por isso. Além disso, havia um grande interesse da nobreza daquela região pelas terras da Igreja Católica. Apesar do apoio dos camponeses a Lutero em uma revolta de camponeses liderada por Thomas Müller contra os sacerdotes ricos e grandes proprietários, Lutero apoiou o massacre dessa revolta, recebendo em troca novas adesões por parte das camadas mais abastadas. Aí também surgiu outra reforma, que chama Reforma Calvinista, de João Calvino. João Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564. Entre os primeiros adeptos da ideia de Martim Lutero,
mas com o tempo começou a defender que a salvação vinha pelo trabalho justo e honesto e que o enriquecimento era apenas uma graça divina, não podendo ser condenado, mas sim que era uma predestinação divina e que nada podia ser feito para mudar isso. Com esse pensamento, Calvino acaba atraindo muitos comerciantes e banqueiros, tá, para essa nova religião que ele estava formando. Depois do Calvino veio outra reforma, uma que chama Reforma Anglicana, que ela foi no século XVI. O rei Henrique VIII, que nasceu em 1509 e morreu em 47, que for aliado do Papa, funda uma nova igreja, devido à negação do Papa ao seu pedido de divórcio, porque não é permitido até hoje na Igreja Católica o divórcio, por causa que casou na igreja, é só uma vez que pode ser casado lá. Tal rompimento teve adesão do alto clero inglês e do parlamento. Além disso, esse rompimento também foi causado pelo fato da Igreja Católica ser detentora de grande parte das terras inglesas, o que gera a cobiça da nobreza inglesa. Aliando a tudo isso que eu falei lá em cima, havia necessidade de enfraquecer o grande poder político da igreja inglesa. Para isso, a cobiça da nobreza pelas terras católicas foi de grande valor, a fim de aliar os nobres ingleses contra a igreja, tá? Então, gente, essas reformas que eu acabei de falar foram as reformas que sofreu e que foram surgindo novas religiões. Contra essas novas religiões, a Igreja Católica lança uma contra-reforma, que era frente à ruptura com a Igreja Católica. Esta, principalmente, começou no processo de perseguição que não teve grandes frutos. Diante a isso, começou a reconhecer a ruptura protestante e justo a isto, começou um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica. Entre as medidas destacam-se a criação da Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas eram considerados soldados da Igreja e possuíam uma estrutura militar que tinha por função combater o avanço protestante com armas do espírito. Era armas de fogo mesmo, viu, gente? Teve grande massacre nessa ruptura aí das outras religiões que começaram a surgir com a Igreja Católica. Através da catequização e da conversão ao catolicismo. No âmbito da catequização, destaca-se o trabalho dos jesuítas nas novas terras descobertas, visando combater os não cristãos. Esse trabalho dos jesuítas, gente, pode destacar eles aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, aqui já haviam pessoas, né? Eles chamaram de índios, porque pensou que tinha chegado a Índias, mas eu não acredito nisso, como eu já disse para vocês, que eu acho que foi uma descoberta planejada. Aí eles obrigaram as pessoas que aqui viviam, os índios, a aceitar o cristianismo, porque os índios eram naturais, né? Eles tinham outra religião. Eles não conheciam o Jesus e nem o cristianismo. Então, eles acreditavam no Deus Sol, no Deus Lua, né, na deusa Água. Era esse tipo de deuses que os índios tinham. E eles foram obrigados a aceitar o cristianismo, senão eles morriam, né? Porque eram pagãos e tinham que morrer se não aceitassem o cristianismo. Depois do jesuíta, gente, vem o Concílio de Trento. Em 1945, o Papa Paulo III convocou reuniões entre católicos, realizada inicialmente na cidade de Trento. Esse apresentou ao final de 18 anos um conjunto de decisões para garantir a unidade católica e disciplina eclesiásticas e reafirmando o dogma católico, né? Aí veio também a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, que foi criado em 1231, mas com o tempo foi reduzido suas atividades. Mas com o avanço do protestantismo, eles foram reativados. Em meados do século XVI, entre suas atividades foram criadas listas de livros proibidos e julgamentos aos que discordavam da Igreja Católica eram julgados como criminosos. Então, por muito tempo, essas outras religiões que surgiu frente à Igreja Católica, elas foram guardadas em segredos, as pessoas se reuniam em segredos, escondiam para divulgar essa crença sua entre eles, né?
porque não poderia. Mas com tudo isso, gente, qualquer religião que leva a Deus é válido, né? Que a gente já falou sobre isso. E a Igreja Católica errou muito, mas passou por muitas reformas e hoje está aí, né? Então, assim, a melhor religião é aquela que prega o amor, né? A gente sempre falou sobre isso. Então, fica aí, qualquer dúvida, a professora tá no privado, tá bom? Façam a tarefa, datem, tá? Me enviem fotos para me validar aqui. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.